colocar as aulas numeradas quando postar no YouTube? Ou tem algum problema? Tá, eu boto a data, né? Mas posso botar numerado então, a partir de agora, né? As primeiras não vão estar. As outras eu numero, tá bem? Vou salvar o vídeo. Tá bom, obrigado. Mas a data eu tô colocando de propósito, tá? Muito bem. Alguém na sala de espera? Sim. Quem é representante de turma, hein, pessoal? Eu, professor. Ô, Elô, vou te botar como co-host. Pra você ir admitindo o pessoal, faz isso pra mim. Você virou anfitriã também, tá? Ah, tá bom, professor. E admitindo quem for aparecendo, não tem que preocupar com isso, né? Tá? Agora, gente, obrigado por vocês terem lembrado. Então, vou repetir. Então, o esqueleto axial, a gente entendeu muito bem que era o crânio. Aqui embaixo, então, é o crânio, a coluna vertebral, o do sacro e o tórax lá embaixo. Na frente, um osso plano, chamado externo, que é dividido em porções, manúbrio external, corpo external e apêndice estifoide com X. E falei para vocês que havia, né, 12 pares de costelas que se conectam atrás com a coluna vertebral e na frente com o osso externo. A conexão com o osso externo se faz através de cartilagens, essas escuras aqui, ó, chamadas de cartilagens externo-costais. Isso resultou numa classificação inútil, na minha opinião, né, desnecessária, que diz que aquelas primeiras 7 costelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que possuem suas cartilagens externo-costais, elas são classificadas de costelas verdadeiras. As duas últimas, que a gente vai ver pelas costas melhor, são costelas que não têm articulação com o osso externo, são chamadas por isso de costelas flutuantes. E sobram 3 costelas aqui, a oitava, a nona e a décima, que ganham o nome de costelas falsas. Professor, Oi, querido. o áudio está muito ruim. Tem como dar um jeito Tá ruim o ruim? som? Deixa eu tentar ir aqui então pelo telefone, tá? Ver se vai ficar melhor. Pera aí. Vê se agora está melhor. Tá bem melhor, professor. Eu vou botar aqui alguém? O Roberto esquece. Não. Bom, já foi. Então, vou repetir aqui muito rapidamente, né? Na frente, o osso externo. Professor, só está duplicado, tem como mutar um Pois dispositivo. é, tem alguém que está com o microfone aberto Não, aí. é Né? o senhor mesmo que está com 2 dispositivos. Não, mas eu Não, já meu mutou, som. Agora já foi, mutou. agora foi. Ó, tá vendo? Tá? Isso eu lembrei. Então, quando fica mudo de vez em quando aqui no telefone, eu aprendi, quando entra uma mensagem, qualquer coisa, apesar de eu estar desconectado, né? Sem notificação de nada, mas quando entra uma mensagem, aí eu fico mudo um pouquinho, tá? Vocês não se surpreendam se isso acontecer, não. Estou admitindo a Sara. Então, repetindo, né? As primeiras 7 costelas são conectadas ao osso externo por cartilagens chamadas de externo-costais, que vão do externo até a costela. As 7 primeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 7 primeiras, nós temos 3 costelas chamadas de costelas falsas, nome que não procede, na minha opinião, e 2 costelas, vou mostrar a ponta delas aqui, ó, 2 costelas flutuantes. Vamos olhar isso por trás, para a gente rever isso aí. Tá? É aquela história de sempre, lembra que o primeiro slide demora a passar, né? Não sei porquê. Vamos esperar que ele vai acabar passando, tá, gente? Isso é uma coisa que eu ainda não entendi bem, mas acontece sempre. Estou aqui esperando, estou esperando. Aí, de repente, ele vai, né? Então, vamos voltar para ver se eu pulei muitos. A gente vai rever isso, tá? Então, qual é a função do gradil costal? Eu sei que vocês já entenderam, proteger o conteúdo do tórax. E esses são os 2 pulmões, um a cada lado, e o coração ao centro. Isso aí a gente já comentou, eu sei que você já sabe. Aqui nós estamos vendo, olha, os 12 pares de costelas de um lado e do outro, desarticuladas, só para uma vez na vida vocês verem as costelas soltas. E a primeira coisa que eu quero dizer é que às vezes existe uma costela adicional acima da primeira. Então a primeira costela é essa aqui, ó. Ela tem uma conexão no manúbrio external só para ela, chamada de incisura costal da primeira costela, ó. Essa outra incisura aqui em cima é para receber a clavícula, que a gente vai ver daqui a pouco no membro superior. Então, às vezes, além da primeira costela, existe mais essa aqui, chamada de costela supranumerária ou acessória. E isso cria problemas porque comprime os nervos direcionados ao membro superior e comprime também a artéria direcionada ao membro superior. Então, dependendo da posição do membro, sobretudo em abdução, acontece manifestação clínica disso, alteração de sensibilidade, formigamento ou falta de circulação no membro superior, uma coisa rara, só para vocês saberem. Quando vem, então, uma costela a mais, uma costela supranumerária, acima da primeira costela, isso não é legal, causa problemas, né? Bom, uma costela ela é considerada, tecnicamente, um osso longo, com vários ossos longos que a gente vai ver ao longo do curso.
Por isso, lembra que os ossos longos têm duas extremidades, né, duas epífises, e uma diáfise, que nesse caso é arqueada e comprida. As duas epífises dizem muito sobre onde o osso longo vai se articular. A gente deve sempre ficar atento a isso, né? Então, olhando essa costela, sem saber qual é, que isso não me interessa, uma epífise é reta, ó, plana. A outra tem duas fossas, ou duas faces articulares, uma em cima e uma embaixo. Além disso, essa epífise, que é mais complexa, tem um estreitamento, chamado de colo, tem até o nome aqui, ó, a colinha. Essa porção mais alargada, chamada de cabeça, onde existem as duas faces articulares. Se eu for andando em direção à outra extremidade do arco, de repente aparece mais uma face articular implantada em um tubérculo. O tubérculo é qualquer projeção aqui que avance acima da superfície do osso, né? Então, esse tubérculo tem uma outra face articular. Aí a gente já viu aqui o seguinte, que uma costela normal tem duas faces articulares na cabeça dela, tem uma face articular no tubérculo costal, e a outra extremidade dela é reta, não deixa de ser uma face articular, porque é nessa extremidade reta que vai se iniciar aquela cartilagem intermediária para fixação ao externo. Então, essa extremidade aqui é a extremidade external, que vai se conectar ao externo indiretamente através de uma cartilagem. A extremidade de cima é a extremidade que vai se unir às vértebras, é a extremidade vertebral das costelas. E olha como isso funciona, olha como é bacana. Aqui, imagens da primeira e a extremidade vertebral, o tubérculo costal, onde vai ver as faces articulares relacionadas à coluna vertebral, e a extremidade external, onde estará a cartilagem externo-costal, que vai conectar lá ao externo. Nada demais. Bom, então aqui, visto de frente, eu quero relembrar, fazer aquela contagem outra vez, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Elas são consideradas como possuidoras de suas próprias cartilagens externo-costais. Aqui estaria da sétima, estão vendo? As de cima mais fáceis ainda da gente ver. Da sétima para baixo, aí a gente tem a oitava, a nona e a décima, cujas cartilagens acabam convergindo para a sétima. Por isso, elas foram chamadas de falsas costelas. As primeiras 7 são as costelas verdadeiras. E as duas últimas costelas, essas aqui, ó, não têm conexão com o externo. Elas são livres, portanto, chamadas de flutuantes. Eu, pessoalmente, acho que só deveria haver essa divisão, né? Duas costelas flutuantes, que são realmente diferentes, e as demais estão juntas no pacote só, mas ainda há essa subdivisão, que é inútil, né? Em que as 7 primeiras costelas são chamadas de verdadeiras, a oitava, a nona, a décima de falsas, e aí a 11ª, a 12ª de costelas flutuantes. Essas duas últimas, pessoal, que têm contato íntimo com o fígado do lado direito, o baço do lado esquerdo e com os rins também dos dois lados. Vocês que praticam arte marcial, né, uma das possibilidades de prática desportiva de vocês, ou qualquer uma que leve à queda, né, toda vez que houver impacto sobre as duas últimas costelas, com ou sem fratura, se esse impacto for um impacto muito violento, a gente é obrigado a estudar esses órgãos que eu comentei agora. À direita, o fígado, à esquerda, o baço, e dos dois lados, obviamente, onde houver a pancada, né, os rins, à direita, rim direito, à esquerda, rim esquerdo. Tá, queridos? Muito bem. Pois não? Eu tenho só uma dúvida, que você estava falando ali que elas têm cartilagem, certo? Sim. É uma dúvida até que eu tenho já há um tempo. Eu já vi um aparelho médico que se chama separador de costelas. Não tem perigo, tipo, na hora de separar, da costela quebrar, essas coisas? Eu nunca entendi muito bem como funciona. Eu vou te mostrar um movimento das costelas, aí você vai entender por que isso dá certo, tá? Tá bom, obrigada. Mas é muito mais fácil a fratura na hora da ressuscitação cardiopulmonar, na hora da parada cardíaca, aquela massagem. Sim. Foi bom você falar que eu ia esquecer, né? Foi ótimo você ter perguntado isso. Aquela massagem que se executa, né, na hora da parada cardíaca, ela é aplicada aqui, ó, sobre o externo. Então, não é raro haver fraturas de externo, de costelas e dessas cartilagens, dependendo da intensidade da massagem e das condições do paciente, né? Então, um velhinho osteoporótico tem uma boa chance de ter fratura de costela. Desde que ele reverta a parada cardíaca, valeu muito a pena. Tá? Mas aí, quando eu mostrar o movimento das costelas, você vai entender direitinho como é que funciona o afastador das costelas. Tá bom, obrigada. Então, a mesma imagem aqui, para quê? Para me dar uma colinha, não esqueci de dizer, que o externo e as costelas, sobretudo nas pessoas mais jovens, né? O externo nos adultos, com certeza, as costelas mais naqueles que são mais jovens, junto com a clavícula, com a extremidade
external da clavícula, essa ponta da clavícula que encosta no externo, são regiões onde há a medula vermelha. Lembra que eu falei sobre a hematopoiese, a formação do sangue? Então, nesses ossos aqui, nós vamos encontrar aquelas células que não têm nada a ver com tecido ósseo e que são precursoras das células sanguíneas. Então, um dos locais onde se faz punção para estudar se a medula óssea vermelha está bem ou se há alguma doença instalada nela, é aqui, o osso externo. É um local muito praticado. O outro é o osso do quadril, que eu vou mostrar adiante. Quando a gente olha por dentro, esse conjunto, né, que eu chamei de gradil costal, uma curiosidade apenas, existe aqui um músculo que vai basicamente das porções inferiores aqui do osso externo, mais ou menos desse ponto, em direção a algumas das costelas, não interessa quais sejam ou não. Esse músculo é chamado transverso do tórax, e a função dele, obviamente olhando aí a gente percebe, né, é estabilizar essa conexão entre as costelas e o osso externo. Isso não é muito eficiente não, tá, pessoal? Mais uma curiosidade para vocês saberem que existe esse músculo transverso torácico. Tá? Muito bem. Agora, olhando por trás. Olhando por trás, a gente percebe ossos que têm a ver com a cintura escapular, que são a clavícula voando, né? Apoiada aqui sobre as costelas, presa em nada, a escápula, perdão, né? Presa em nada, aplicada aqui sobre as costelas, a escápula é plana, né? Parece um triângulo achatado aqui, e lá na frente, do outro lado, visto pela frente, a clavícula, e a gente observa que aqui, lateralmente, se tocam a clavícula e a escápula. Medialmente, elas estão separadas, a escápula está atrás das costelas, a clavícula na frente. E aí eu vou usar esse lado aqui que não está contaminado pela escápula nem pela clavícula, para vocês perceberem que as costelas, naquela região que eu chamei de tubérculo costal, que tinha uma primeira face articular, essa primeira face articular é para fazer conexão com, posso dizer que vocês vão entender, já conhecem, os processos transversos das vértebras torácicas. Então, há uma articulação entre os processos transversos das vértebras torácicas e o tubérculo costal. Daqui a pouco isso vai aparecer melhor ainda. Tá? Novamente aqui embaixo, as duas costelas flutuantes livres, né, sem conexão com o osso externo. Vamos adiante. Agora aqui um close só para isso. Olha que bacana, né? Nós estamos vendo aqui uma costela cuja extremidade vertebral está preservada, a extremidade external foi removida, e a gente percebe por transparência que ela fica apoiada sobre o processo transverso, naquela região do tubérculo costal, que tem uma face articular para isso, e que a cabeça dela, que tinha duas faces articulares, lembra? Superior e inferior, ela serve para esse contato aqui. E lembra que eu disse que as vértebras torácicas, lateralmente, na região do pedículo, mais ou menos, né? Que é onde o árculo se implanta no corpo, ela apresentava fóveas costais, que eram faces articulares elípticas, uma aqui, outra aqui. Aqui há duas, né? Metade em cima, metade na vértebra de baixo. As fóveas costais são para a cabeça da costela se articular. As faces articulares dos processos transversos são para o tubérculo costal se articular. Então, vamos passar para esse lado aqui, para essa outra imagem, e vocês vão entender tudo agora de uma vez só. A cabeça da costela se articulando na fóvea costal, lá no corpo vertebral, pertinho do pedículo, e o tubérculo costal se articulando com o processo transverso. Então, é assim que as costelas se fixam à coluna vertebral. Lá na frente já entendemos essa fixação indireta através das cartilagens externocostais. Essas articulações são de um tipo, já que está aparecendo aqui, que tem uma pequena cavidade contendo líquido lubrificante. Então, são articulações do tipo sinovial, que tem sinóvia, e que, pelo formato, pelas superfícies que estão em contato, só permite dois movimentos de deslizamento, e a cabeça da costela é possível, ela consegue fazer um movimento de pivô, de giro, em torno das fóveas costais. Ela roda, é capaz de rodar. Tá? Enquanto que aqui, em relação ao processo transverso, há um deslizamento. Isso é que vai permitir os movimentos interessantes. Olha o conjunto inteiro, que bacana, que didático, né? Um arco costal. A cabeça da costela, o colo, que é essa parte mais estreita, o tubérculo costal,
O ângulo costal, que é uma coisa inventada, né? Haveria um ângulo aqui que você nunca sabe onde está, a curvatura e a extremidade external, onde há a cartilagem externo-costal ou costa external, tanto faz o nome. Por isso que o externo tem várias faces articulares, ou várias incisuras costais, e tem duas incisuras aqui esquisitas, ó, diferentes da posição das costais, voltadas para cima, que são as incisuras claviculares, para receberem a extremidade external da clavícula. O resto tudo é para a costela. Primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. As 7 primeiras costelas, né, tem articulação direta com o externo. E esse conjunto que eu mostrei para vocês aí é um arco costal. E isso tem movimento. Tem a ver com a pergunta que ela fez. Que movimentos ele faz? Ó, primeiro esse aqui. É possível nós elevarmos o externo subir, porque lembra que eu disse que a cabeça da costela é capaz de fazer um movimento de torção em torno de um eixo de pivô? Então, no momento em que músculos atuarem para levantar as costelas do externo, vai haver essa elevação, como acontece aqui nas bombas de água, né, que ainda há hoje em dia pelos poços artesianos, que possuem uma alavanca, né, que a gente pode levantar e empurrar para baixo, levantar, empurrar para baixo, para a água sair pela torneira. Né? Então, essa fase da elevação da alavanca seria equivalente à elevação das costelas junto com o externo. Olhando agora de frente, uma outra coisa que também as costelas são capazes de fazer são essa elevação lateral, quer dizer, a costela que normalmente está inclinada para baixo, como vocês estão vendo aqui, ó, ela pode se elevar até se horizontalizar, como se fosse a alça de um balde, ó, que está arriada e a gente levantou a alça do balde. É muito parecido com isso, né? Lá atrás estaria a coluna vertebral, aqui na frente estaria o externo. Então, esse movimento que a alça do balde faz, que a gente pode levantá-la até plano horizontal, né? Seria muito equivalente ao que as costelas fazem. Com isso, pessoal, nós conseguimos aumentar os 3 diâmetros torácicos. O diâmetro antero-posterior, por quê? Porque quando a gente faz o movimento aqui da bomba d'água, o diâmetro antero-posterior aumenta, as costelas inicialmente estão rebaixadas, quando elas se elevam, olha como esse diâmetro aqui, ó, da bomba, ó, esse diâmetro, essa medida, se torna muito maior com a costela horizontal. Tá? Essa é a ideia. Né? Então, essa distância aqui, já vou responder, querido. Essa distância aqui, ó, se torna maior quando a costela se eleva. Pois não, querido, fala. Quando a gente faz a chamada respiração de peito, né? Que a caixa torácica expande. Isso, qual é o movimento da costela que realiza? O primeiro ou o segundo? Os dois. Acontece simultaneamente. Tá? Por causa de um sujeito aqui, que está nessa outra imagem, onde o verde representa a elevação, tá, gente? Então, quando vocês estão vendo em verde, é um grupo aí de 3 costelas externas, que foram destacados só para facilitar o entendimento, que sofreram esses 2 movimentos. O de alça de balde, que é lateral, né? E o de elevação, ou de bomba d'água, que é no sentido antero-posterior, né? No plano sagital. Quem faz com que isso aconteça é o diafragma, por incrível que pareça, tá? O diafragma, no momento em que ele se contrai, primeiro ele se rebaixa. Essas 2 cúpulas aqui, parecendo um paraquedas, né, que ele tem, elas primeiro descem, quando ele se contrai, e ele é fixado aqui, ó, nas costelas, perifericamente. Aí o que acontece? À medida que ele vai descendo, isso é interessante de entender, né? Que não tem uma imagem boa que explique isso, mas é facílimo de entender. À medida que o diafragma desce, ele vai comprimindo o abdômen, que está abaixo dele. Chega um ponto em que ele não consegue mais descer, porque a pressão dentro do abdômen ficou tão alta que ele não desce mais. Mas ele continua se contraindo. Aí olha o que vai acontecer. Vamos supor que esse momento aqui da figura corresponde a essa fase em que o diafragma desceu o que dava, a pressão intraabdominal aumentou, né, porque ele comprimiu o abdômen, ele não consegue mais descer. Porém, ele continua encurtando as suas fibras. E olha os conceitos de biomecânica, que vocês conhecem muito melhor do que eu, aqui aplicados ao diafragma. No início, a origem do diafragma era a fixação dele nas costelas, porque no início esse era o ponto fixo. E a cúpula ia descendo. A parte alta ia descendo. Aí, quando a pressão intraabdominal se eleva a ponto de impedir que ele continue a descer, a parte que descia, ou seja, a cúpula diafragmática, essa parte mais alta aqui, se torna um ponto fixo
E a inserção nas costelas, que no início era o ponto fixo, quando a cúpula descia, agora é que vai se tornar o ponto móvel. E aí, já que a cúpula não desce mais, e a cúpula está mais alta que essas últimas costelas, ela vai trazer para cima as últimas costelas. As últimas costelas subindo trazem as demais, porque isso é um conjunto só, como vocês perceberam. Né? No momento, então, que as últimas costelas se elevarem e trouxerem para cima o externo, para essa posição aqui que está em verde, da posição amarela, original, né? Para a posição em verde, o conjunto inteiro vai subir. Então, a pergunta que você fez foi perfeita. Né? Na respiração torácica, né? Que seria a respiração que a mulher pratica, muito mais comumente que o homem, que faz uma respiração mais abdominal, o diafragma se contrai e produz esses movimentos que aumentam os 3 diâmetros. Preste atenção aqui, é interessante, né? Se desce a cúpula diafragmática, eu aumento o diâmetro vertical. E pelos outros 2 mecanismos que vocês já entenderam, né? Aquele da bomba d'água e da alça do balde, eu vou aumentar os diâmetros transversais e os diâmetros antero-posteriores, como está aqui representado na situação em verde. Então, o diafragma é um músculo bem bolado, né? Porque ele consegue aumentar os 3 diâmetros do tórax. Por isso que ele é muito importante na respiração. E como o coração é fixado ao diafragma, a gente vai falar sobre o coração mais tarde, vai detalhar isso. Quando você inspira profundamente, ó, que é o que aconteceu aqui, a cúpula diafragmática desceu e ela traz junto o coração para baixo. Isso muda um pouco a forma do coração, ele tende a ficar mais alongado no sentido vertical, porque ele é puxado para baixo. Quando a gente faz o contrário, a expiração forçada, bota o ar para fora fazendo força, o diafragma sobe. E ao diafragma se elevar, passivamente, tá? Isso não é ativo, não. Outros músculos é que participam disso. Mas aí o diafragma relaxa e sobe, o coração se eleva e tende a se alargar mais no sentido transversal. Porque ele foi levantado, estava alongado primeiro, depois, quando ele é levantado, ele tende a se alargar. Tá? Só uma curiosidade, o coração é preso ao diafragma. Lembrar disso sempre. Tá? Está aqui uma radiografia, toda vez que você olhar uma radiografia de algum aluno que te levou por qualquer motivo, se ela foi bem feita, a imagem, né, foi captada no final de uma inspiração profunda. Por isso que o técnico lá que faz a radiografia, ele diz para você inspirar, prender o ar e aí ele dispara a máquina. Né? Ele sempre fala assim, respire fundo, prenda a respiração, aí ele dispara a máquina. A imagem central aqui, olha, é o coração, em preto os pulmões cheios de ar. Essa imagem do ar fica preta na radiografia simples. Muito bem. Então, essa parte eu queria completar, né, que eu tinha esquecido de falar com vocês em relação ao esqueleto axial. Era só esse pouquinho, mas eu queria completar. Agora eu quero ir para o resto. Vamos fazer aqui o stop share e vamos começar a ver o esqueleto. Que câmera é essa? Ah, é do meu telefone. Professor, uma pergunta sobre a matéria aplicada. Fala, queridão. Existe alguma variação anatômica em que o coração não tenha contato com o diafragma? Não, não existe. Agora, tem uma maluquice que eu nunca vi nenhum paciente, só vi em imagens de internet e tal, que é o coração no tórax, cara, acredita? Coração torácico. Aí você olha aquela radiografia, né, que eu mostrei para vocês, aquela imagem do coração falta, né? Você vê só a coluna vertebral e mais nada. Muito louco, né? Aí você não sabe como é que o paciente está vivo, porque o coração é abdominal. O que leva a isso eu não sei explicar. Sinceramente, não sei. Valeu, professor. Tá bom? Qualquer coisa podem perguntar mesmo. Se eu não souber, eu falo. O que eu souber, eu vou dizendo e a gente vai se divertindo aqui juntos. Bom, agora vamos falar sobre ossos do membro superior. É muito simples e há uma analogia muito grande entre membro superior e inferior. Então é bacana que a gente consegue fazer muitas comparações. A primeira coisa que a gente vai discutir ou vai ver são os ossos que fazem a intermediação entre o esqueleto axial e o membro superior. São a cintura escapular, a clavícula e a escápula. Aí depois eu vou para o osso do braço, que é o primeiro segmento, o segmento proximal do membro superior. Esse osso é único, se chama húmero. Professor, Depois, pois não, querido? o senhor está compartilhando a tela do slide? Opa! Não estou conseguindo ver. Ah, olha só. Eu estou conectado pelo celular e pelo computador. Pelo celular está preto. Vê se agora apareceu o abajur da minha casa aí. Ah, Apareceu? sim. Tá? Então me procura uma outra imagem do Dan em que vai ter o slide para você ver. Tá? Acontece Tá bom, de vez em obrigado. quando.
Depois que eu cruzo o cotovelo, começa o antebraço, que é o segmento intermediário do membro superior. Ali há dois ossos, um lateral e um medial. O lateral se chama rádio, o medial se chama ulna. Professor, Oi, realmente querida. não está compartilhando, não. Aqui só Então, está espera um pouquinho, aparecendo. tá? Eu vou conseguir aqui. Não foi Tá alguma bom. bobagem que eu fiz? Eu vou conseguir compartilhar aqui agora. Desculpe, tá, gente? Sem problema, professor. É esse aqui. Eu acho que eu fui direto para o meu PowerPoint, né? Realmente, eu não estava vendo vocês aqui no canto. Agora vocês apareceram. Agora foi. Tá. Então, eu vou repetir. Eu sei que vocês conseguiram acompanhar ouvindo, mas a gente vai primeiro ver a escápula, perdão, a clavícula e a escápula. Esses dois são a cintura escapular, que são os intermediários para conectar o esqueleto axial aos ossos do membro superior. Quais são os ossos do membro superior? No segmento proximal, mais alto, né? Mais próximo do esqueleto axial, está um osso apenas, o húmero. Esse segmento é o braço, que contém um osso apenas, o húmero. Depois a gente ultrapassa o cotovelo, se inicia o antebraço, que é o segmento intermediário. O antebraço tem dois ossos, um lateral, chamado de rádio, igual rádio para ouvir música, e o outro medial chamado ulna, com L, ulna. Depois a gente atravessa uma nova articulação, que é a articulação do punho, e chega nos ossos da mão, que eu vou detalhar daqui a pouco, mas é um conjunto de ossos curtos, aqui, ó, chamado de ossos do carpo, e depois vem uma sequência de 3 ossos longos. Os primeiros, logo depois do carpo, são chamados de metacarpais. Meta é além, né? Ossos do metacarpo, além do carpo. E aí a gente chega nos dedos propriamente, que tem as falange proximal, intermédia e falange distal. A exceção é o polegar, que só tem 2 falanges, a proximal e a distal. Isso tudo eu vou rever um por um, tá? Só estou dando uma geral. Vocês já sentirem como é fácil. Perceberam que não tem nada demais. Aí agora, novamente, aquela demora para passar o próximo slide, né? Vamos esperar. Próxima vez eu mando passar logo, né? Depois eu volto. Vou passar a fazer assim a partir de agora. Daqui a pouco ele vai, tá, gente? Não sei se ele baixa o arquivo inteiro, como é que é isso, antes de passar, mas já ele vai. Então, eu vou querer que vocês, depois que eu não mostrar membro inferior, comparem comigo, né? Os equivalentes ao húmero, os equivalentes ao rádio, ao ulna, os equivalentes aos ossos do carpo, aos ossos do metacarpo e às falanges nos dedos. Isso é bem interessante. A gente vai conseguir entender. Estou esperando aqui ele resolver avançar. Tá? Vou dar um clique em cima dele aqui. Tá? Foi. Bom. Então, próxima vez eu vou tentar isso. Dar um clique em cima dele e começar antes. Então, está aqui uma clavícula. Essa clavícula está vista por cima nessa imagem e por baixo na imagem de baixo. Tá? A clavícula recebe esse nome porque alguém achou ela parecida com uma chave pequena. Os castelos antigos e tal tinham aquelas chaves enormes, né? Essa foi considerada uma chave pequena. Clavícula significa chavezinha. E quando vocês olham a clavícula, independente de olhar por baixo ou por cima, chama a atenção o seguinte: lembra daquilo das costelas, né? Uma extremidade é meio reta e a outra é achatada e mais curvilínea. A extremidade reta é aquela que faz conexão com o externo. Ali na parte de cima do externo, que é o manúbrio external, onde eu mostrei para vocês a incisura clavicular. Então, não tenham dúvida que essa é a extremidade external. Essa extremidade que é mais achatada e mais curvilínea, né, mais arredondada, fazendo uma curva para frente, é a extremidade que vai fazer contato lá com a escápula. Como o local da escápula que ela toca, com o qual ela se articula, um deles, né? É um acidente que eu vou mostrar muito grosseiro, chamado de acrômio da escápula. Essa extremidade, então, é chamada de extremidade acromial. Então, a clavícula é um osso longo com diáfise. A diáfise normalmente é homogênea, né? E 2 epífises. A epífise voltada para a linha média, a medial, é chamada de extremidade external. Faz contato com a incisura clavicular que existe no externo. A outra extremidade, a outra epífise, a lateral,
é chamada de extremidade acromial, porque faz contato com um acidente, uma parte, né, da escápula, chamada de acrômio. Quando eu olho por baixo, eu percebo algumas sutilezas, tá? Que para o lado da extremidade acromial existe aqui, ó, uma tuberosidade, né? A superfície não é lisa. Aqui se fixam ligamentos que servem para estabilizar essa articulação externo-clavicular. A gente vai ver esse ligamento rapidamente, só para justificar, eu mostrar para vocês que existe essa impressão do ligamento externo-clavicular aqui. Outra coisa que existe, olhando por baixo, é esse bico, ó. Esse bico aqui é para a inserção de ligamentos que vêm da clavícula. É o ligamento que vem da clavícula que se insere aqui, é chamado de ligamento conoide. Por isso, esse aqui é o tubérculo conoide, para receber o ligamento, e mesmo nome, ligamento conoide. E uma linha que dificilmente a gente vê nas peças anatômicas, nem aqui no desenho ela aparece bem, ó. Tem esse trajeto continuando no ligamento conoide, para receber um segundo ligamento que fixa a extremidade acromial da clavícula na escápula. Esse segundo ligamento é chamado de ligamento trapezoide. Então, existe uma linha aqui chamada de linha trapezoide para o ligamento trapezoide se fixar. O que eu vou querer que vocês saibam? Só o que aparece, né? Então, vamos lá. A extremidade clavicular, extremidade acromial, olhando por baixo, tubérculo conoide, e se eu tiver alguma imagem boa, né? Impressão do ligamento externo clavicular. A linha trapezoide não quero porque ela não aparece. Então, agora vamos ver de frente a clavícula fazendo contato com o externo. Ela faz através da fúrcula, da incisura, perdão, clavicular que o externo tem. Fúrcula external, pessoal, é esse espaço aqui entre as duas clavículas, ó, essa curvatura natural do externo, onde não tem nenhum osso se articulando, tá? Essa é a fúrcula external. A gente palpa aqui, ó, na base do pescoço. E aí as incisuras escapulares, uma a cada lado, recebem a extremidade escapular da clavícula. E aí vocês percebem que essa é uma articulação que também tem cavidade aqui dentro, estão vendo? Então, provavelmente, toda articulação que tem uma cavidade vai ser sinovial, e essa cavidade vai estar preenchida pelo líquido lubrificante, que é a sinóvia. E essa, em particular, tem um disco articular, e esses detalhes a gente vai comentar quando discutir articulações propriamente. Mas só para vocês verem, então, como ela é fixada, né, por uma cápsula articular, e aqui embaixo, ó, estão vendo? Ó, estão os ligamentos costoclaviculares, que vão da clavícula até a primeira costela. Esses ligamentos é que causam aquela impressão, vou voltar de propósito, ó, aqui, ó, são as impressões do ligamento costoclavicular. Olha o ligamento costoclavicular aqui atrás, ó, da primeira costela à clavícula. Costoclavicular por causa disso. Isso é só um detalhe de articulação, a gente vai ter, né, aula só sobre o ombro, que vai falar disso tudo. Tá? Bom, agora vamos olhar o outro osso, que faz parte da cintura escapular, que é a escápula. Então, nós estamos olhando aqui uma escápula de frente. Aí vocês vão saber qual é daqui a pouco. É muito fácil, né? A escápula ela é mais ou menos triangular. Esse triângulo tem um ângulo superior, um ângulo inferior e um ângulo lateral, que é esse aqui, ó, irregular. E na parte da frente ela é lisa, como vocês estão vendo aqui. Então, todo mundo aqui vai fazer um esforço mínimo e vai facilmente perceber que essa é uma clavícula, uma escápula esquerda. Por que esquerda? Né? Porque essa é a parte da frente e aqui é a porção lateral. Então, imagine isso em posição anatômica, no cadáver, né? Essa é a escápula esquerda. Vista por trás, aí há uma diferença grande, né? Ao invés dela ser lisa, ela é atravessada aqui, ó, por uma prateleira horizontal chamada de espinha da escápula. Então, ela continua a ter o ângulo superior, o ângulo inferior, o ângulo lateral, só que ao invés de ser lisa, como é aqui na frente, ela é atravessada horizontalmente por uma, literalmente, uma prateleira, tá? Óssea chamada de espinha da escápula. E essa, que eu chamei de prateleira óssea, a espinha da escápula, num dado momento, ela se projeta para fora da escápula e se torce, se dobra para cima. E a gente vai ver isso bem quando olhar a escápula lateralmente, quando olhar de frente o ângulo lateral dela, que é esse aqui, ó. Então, o que nós estamos vendo
nessa posição aqui, ó, nesse aspecto aqui. Isso é a espinha da escápula, que está na face posterior da escápula, se destacando da escápula, se contorcendo e formando esse início de arco aqui. Então, essa estrutura arqueada, muito importante, que tende a alcançar a parte mais alta, formar como se fosse o teto aqui, ó, da articulação, onde o ombro vai se encaixar, é a chamada de acrômio. Então, o acrômio é muito fácil de se ver lateralmente, posteriormente, porque ele é a continuação da espinha da escápula, e mesmo anteriormente, que como ele se projeta lateralmente mais que o resto, mesmo ele estando lá atrás, ele é visível, ó, se projetando aqui lateralmente. Tá bom, pessoal? Quando eu olho pela frente, então, além de ver o acrômio, aí eu percebo um outro elemento aqui se projetando, ó, mais curto. Um outro acidente ósseo, uma outra protuberância aqui. Que na vista lateral eu também entendo ela bem. Ó, parece relativamente com o que aconteceu com a espinha da escápula lá atrás. Ó. Só que é na frente. Né? Então, há uma projeção, uma porção de osso se destaca aqui para frente da escápula e depois faz uma curvatura virada para lateral. É isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Se destaca da escápula e depois faz uma curvatura lateral. Tem praticamente 90 graus aqui. Né? Essa projeção óssea se chama processo coracoide da escápula. Então, a escápula tem na sua extremidade lateral o acrômio, que veio de trás da espinha da escápula, e o processo coracoide, voltado para frente. E tem aqui ó, uma superfície lisa, mais ou menos elíptica também, e vocês já aprenderam, eu sei que vocês já sabem isso, que superfície lisa é para articulação. Então, é aí, nessa cavidade rasa e pequena, que a cabeça do húmero, que é grande e redonda, vai ter que se encaixar e vai ter que se manter estável. Isso, evidentemente, vai causar problemas, porque a gente vai ver daqui a pouco que o húmero é bem maior que essa cavidade que existe para recebê-lo. E aí vai haver necessidade de vários reforços aí para que essa articulação do húmero com a escápula, chamada de articulação escápulo-humeral, para que essa articulação tenha um mínimo de estabilidade. Mas a regra, todo mundo já ouviu falar, né? É que é fácil luxar o ombro sair do lugar, por causa dessa discrepância entre a face articular que existe na escápula e essa face articular é chamada de cavidade glenoide, é o nome dela. Glenoide. Essa aqui, ó. Ela é pequena em comparação à superfície da cabeça do húmero. Pois não, querida? Eu lembro quando a gente teve aquele ciclo de palestras que o professor falou do ombro e o senhor agora falou de deslocamento, eu tenho só uma dúvida. Quando acontece o deslocamento, eu lembro que o professor disse que a gente tinha nervos e músculos bem finos, bem frágeis no ombro. No deslocamento, para botar no lugar, ocorre o risco de você romper esses músculos, esses ligamentos com facilidade? Mais no deslocamento do que no reposicionamento. E isso vai depender sempre da quantidade de energia que foi transmitida. Isso é uma coisa muito intensa, sim, não é raro, tá? Tem um que é mais fraquinho e muito importante, que está situado aqui, ó. Vou aproveitar que você adiantou, né? Existe um músculo aqui em cima da espinha da escápula e um outro abaixo, quando a gente olha a escápula por trás. O de cima é o supraespinal, o de baixo é o infraespinal. E quando a gente olha pela frente, tem um músculo grande aqui, ó, chamado de subescapular, que fica entre a escápula e as costelas. Lembra que a escápula fica aplicada em cima das costelas, né? Ele é preso só na escápula, o subescapular. Todos esses músculos, eles partem da escápula e se dirigem para o ângulo lateral da escápula, todos eles. Tem mais um pequenininho chamado redondo menor. Para encontrar aqui, na verdade, a cabeça do húmero e tentar aproximar a cabeça do húmero dessa superfície articular que é muito rasa e com uma área muito menor que a da cabeça do húmero. Esse conjunto de músculos, né? Supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor, que é o que está faltando eu mostrar aqui, porque no osso não dá para eu mostrar onde fica, eles fazem parte de um grupo chamado manguito rotador, cuja função é puxar a cabeça do húmero para perto da cavidade glenoide. Por isso que eles têm todos essa mesma direção. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Tá? Então, sim, pode haver ruptura e esse é um mecanismo que vai agravar, facilitar novas luxações. Boa pergunta.
Então, aqui nós estamos vendo, né, o ângulo lateral da escápula, sem querer falar de articulação, que vai ter um seminário inteiro sobre o ombro, mas para vocês verem a cavidade glenoide, para vocês verem ligamentos aqui, ó, fechando por cima um arco ósseo, né, que é incompleto. Ó, no início existe aqui o acrômio, para trás, o processo coracoide para frente, e aí há um ligamento que une os dois, é o ligamento córaco-acromial. Isso em ombro a gente vai discutir, não precisa decorar isso agora não. E os ligamentos que vão em direção à clavícula, que eu falei para vocês, né? O ligamento conoide e o trapezoide, né? Que fazem aqueles acidentes na clavícula. E aqui é a própria conexão da extremidade acromial da clavícula com o acrômio. Então esse ligamento aqui é o acrômio clavicular. Mas não guarda esses nomes agora não. Mas isso já me permite, ó, descrever aqui para vocês aproximadamente, ó, uma curvatura, ó, que é o tamanho da cabeça do húmero. Então, a cabeça do húmero é isso aqui tudo. Ó. Se eu fosse desenhar a cabeça do húmero aqui, seria mais ou menos isso aqui tudo. Então, apenas uma parte da cabeça do húmero faz contato com a cavidade glenoide. Isso é muito pouco. Pois não, querido? Esses ligamentos aí tem como eles ficarem frouxos, não tem? Sim. Isso é que permite aquela luxação frequente, sem ruptura de nada. Certo. Mas como eles ficam frouxos, professor? Por quê? Normalmente é trauma, né? Tem uma situação congênita, né, que todos os ligamentos são frouxos, porque tudo aquilo que devia ser tecido colágeno, que é o fibroso, é infiltrado por tecido elástico. É uma síndrome, você já nasce assim, tá? Aconteceu isso comigo, pô. Eu tive que fazer cirurgia disso aí. Rompeu os ligamentos. E tal, fazem isso e não rompem ligamento nenhum, né? Se dobram todos e não rompem ligamento nenhum. Agora, os normais, como a gente, no momento dessas luxações, na hora do trauma que isso acontece, com facilidade podem romper esses ligamentos. Tá? Então, vocês estão percebendo, que vocês viram a aula de ombro, né? Que a gente vai repetir para quem não viu, que o ombro é muito instável, porque a região de contato ósseo é uma região pequena. Tem muito pouca superfície de contato na escápula para receber a cabeça do húmero, que tem essa circunferência inteira aqui, ó, que a gente vê se juntar o acrômio com o processo coracoide. Essa é a circunferência da cabeça do húmero. Muito bom, gente, isso aí. Olha como é que é o posicionamento da escápula e da clavícula em relação ao gradil costal, né? A clavícula voltada para frente, a escápula voltada para trás, um ângulo aproximado de 60 graus, isso aí não é importante. E aí, olha o que a gente descobre, né? Pensa comigo. A única coisa que realmente prende esse conjunto, membro superior e cintura escapular, ao esqueleto axial, a única coisa que prende mesmo é essa articulação aqui, ó, a externo-clavicular. Por quê? Porque a clavícula ela desliza sobre as costelas atrás e não é presa ao esqueleto axial. Então, se a gente fosse fazer amputação do membro superior, por um motivo qualquer, uma necessidade que houvesse, a única articulação que teria que ser desmontada, a única desarticulação necessária seria aqui, ó, da clavícula com o externo. Isso ia desconectar o membro superior inteiro, tá? Isso acontece muito pouco na prática, né? Por quê? Porque há muitos músculos que estabilizam isso aqui muito bem. O que acontece na prática, que vocês já apontaram aí, é a desarticulação da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide da escápula. Mas isso aqui é raro, né? Tem fratura de clavícula, mas essa desarticulação eu pessoalmente nunca vi. Há muita musculatura aí que reforça isso. Muito bem. Então, quem vai encaixar nessa cintura escapular é o húmero. O húmero é um osso longo, e a gente já conversou sobre o osso longo e disse que o osso longo tem epífises, que são as extremidades, e diáfises, que são a região central, normalmente mais longa e maior. No osso longo, né, a diáfise é longa. E as epífises têm coisas que nos falam muito sobre como vai ser a articulação dessas extremidades com outros ossos. Então, quando eu olho a epífise proximal, aquela que está mais próxima do esqueleto axial, que nesse caso também é a mais alta ou a superior, o que eu percebo? Olha, que ela tem voltada para a linha média, uma face arredondada, depois há um pequeno estreitamento nessa linha que eu estou mostrando para vocês. A face arredondada é chamada de cabeça do húmero. Esse estreitamento logo após ela é chamada de colo, que significa estreitamento.
Abaixo dos colos há 2 tubérculos, um menor, que fica virado para frente, essa é uma vista anterior, e um outro maior, que fica voltado para o lado, lateralmente. Entre os 2 tubérculos, o menor e o maior, há um sulco intertubercular entre os tubérculos. E de cada tubérculo, parte para baixo, uma crista rugosa, que acompanha o tubérculo. O tubérculo menor, que é o anterior, e o tubérculo maior, que é o lateral. Todos eles têm, os 2 têm a sua crista. Essa cabeça arredondada, né, que é um segmento de esfera, serve, evidentemente, para o encaixe na escápula, naquela cavidade glenoide, que é bem pequena comparado ao tamanho dessa cabeça. Esses tubérculos são para fixação de vários músculos. E a gente vai comentar quando for discutir os músculos. Uma outra coisa, um outro aspecto, uma outra coisa que acontece mais ou menos aqui no terço médio, aí eu vou mostrar para vocês, que sempre é visível isso, é uma rugosidade ou uma tuberosidade para fixação do músculo que dá a forma arredondada do ombro, que é o músculo deltoide. Essa tuberosidade aqui, que é onde acaba, onde se fixa o osso deltoide, é chamada de tuberosidade deltoide ou deltoídea, tanto faz. Notem, né, que ela não é a continuação da crista do tubérculo maior. A crista do tubérculo maior acaba e depois é que está a tuberosidade do deltoide, ou deltoídea, ou deltoide, o nome que vocês derem, para mim está bom. Olhando com muito cuidado, agora, por trás, de uma vista posterior, o mesmo número, a gente vai repetir as coisas que já sabe, a cabeça arredondada, quer dizer, parte de uma esfera, né? É a secção de uma esfera, um estreitamento sutil aqui chamado de colo, e o tubérculo maior, que é lateral, a gente vê por trás. O tubérculo anterior, menor que é anterior, você não vê, só vê pela frente, por trás não vê. Lá no meio, ó, a tuberosidade deltoídea, e um sulco aqui, que é uma coisa sutil, raso, para a passagem de um nervo, que é o nervo da região posterior, assim como a gente falou para a anatomia 2 sobre a artéria, né, da região posterior, tem um nervo que passa aqui, chamado nervo radial, e ele deixa essa impressão, ó, esse sulco, por onde ele passa. Ele é o nervo do tríceps do braço. Eu sei que vocês conhecem a musculatura por causa do treinamento, né, que vocês fazem de musculação. Eu vou dar uns nomes de vez em quando, porque eu sei que vocês conhecem, né? O nervo que ativa o tríceps passa aqui atrás, é o nervo radial, e esse é o sulco dele, do nervo radial. Agora vamos descer para a epífise distal. Ó. Aí como é que é a epífise distal? Ao invés de ser arredondada, como a de cima, ela é achatada. A de cima, eu falei para vocês, tem um colo. Esse colo aqui ele é chamado de colo anatômico, esse estreitamento. E eu ia esquecer isso, vou falar agora. Por que esse é o colo anatômico? Porque as fraturas acontecem aqui. Então, esse colo é chamado de colo cirúrgico, porque é aqui que as fraturas que exigem cirurgia acontecem. Então, na epífise proximal do úmero, a gente diz que existe o colo anatômico logo abaixo da cabeça e que existe o colo cirúrgico abaixo dos tubérculos, onde acontecem as fraturas. Eu ia esquecer de falar isso, tá, gente? Então, vamos voltar para a epífise distal agora. Ao invés de arredondada, ela é achatada. Primeira coisa. Né? Achatada num plano frontal, como minha mão aqui. Ó. Ela está nesse plano, no plano frontal. Aí eu vou olhando, imagina que vocês estão querendo, né, descrever o esqueleto, vocês são anatomistas, aí vocês percebem que ela tem uma projeção ó, medial. Por que eu sei que é medial? Porque é para o lado para o qual está apontando a cabeça do úmero. Uma cabeça do úmero aponta para a linha média, né? Essa projeção aqui é medial e tem uma outra equivalente lateral. Essas projeções são chamadas de epicôndilos, porque a epífise distal do úmero é dividida em 2 metades por uma linha imaginária vertical que passa aqui, ó. A metade medial é o epicôndilo medial, a metade lateral é o epicôndilo lateral. Quando eu analisar o epicôndilo ou a metade medial, que é o côndilo, perdão, medial, aí eu vou ver que sobre o côndilo medial está aplicado o epicôndilo medial. Quando eu olhar a metade lateral, eu vou ver que sobre o côndilo lateral está aplicado o epicôndilo lateral. Esses epicôndilos são pontos de fixação de grande parte da musculatura do antebraço. Tá? Aqueles que estão na região anterior do antebraço se fixam
no epicôndilo medial. Esse aqui, ó, que é maior, inclusive, que são músculos que atuam mais. São os que fazem flexão do punho, flexão dos dedos. Tá? Vou tentar botar de lado. Né? Flexão do punho e a flexão dos dedos. Toda a musculatura que faz isso está no antebraço, grande parte, né? E se fixa aqui no epicôndilo medial. No epicôndilo lateral está a musculatura do dorso, da região antebraquial posterior, aquela que faz o contrário, que faz extensão do punho e extensão dos dedos. Então, os extensores estão na região antebraquial posterior e estão fixados em grande parte aqui na região do epicôndilo lateral. Então, a gente já percebe essas coisas. Olhando também, sem ter lido nada, eu vejo que existe aqui uma região lisa, que é certamente uma superfície articular. Eu já sei que coisa lisa é fácil para articulação. E essa parte lisa, ela é dividida por essa crista aqui, em uma região, uma porção medial, que lembra um carretel. Essa porção medial, o carretel, ela é visível atrás também. Olha, quando eu olho por trás, eu vejo aqui o carretel. A porção mais lateral, que é mais ou menos arredondada, como se fosse também o polo superior à calota de uma esfera, só existe na frente. Atrás eu não a vejo. Atrás ela não aparece. O carretel é para articulação com a ulna. A ulna é o osso medial do antebraço. Então, aqui que a ulna vai se articular. Essa pequena esfera é para receber o rádio, que é o osso lateral do antebraço. E essa pequena esfera, que parece uma cabeça pequenininha, né? É a chamada de capítulo do húmero. Então, o húmero tem uma cabeça grande, né? E tem uma cabecinha, o capítulo, que é a pequena cabeça. Aqui, no capítulo humeral, vai se articular a cabeça do rádio, que é o osso do antebraço situado lateralmente. Qual o nome desse carretel? O nome oficial dele é tróclea. Então, o carretel é a tróclea, a parte arredondada é o capítulo, que significa cabecinha, humeral, porque o húmero tem um cabeção, que é chamado só de cabeça na epífise proximal. O que mais que eu percebo olhando aqui? Duas escavações, ó. Uma acima da tróclea e uma acima do rádio. Essas escavações são chamadas de fossas e elas recebem acidentes, projeções ósseas, que eu vou mostrar daqui a pouco, da uma, essa aqui, e lateralmente, desse lado aqui, a do rádio. Então, essas escavações, vocês vão entender, eu vou mostrar aqui, ó, então, para que a gente consiga fazer uma flexão do cotovelo tão intensa quanto a gente faz. Existem acidentes ósseos da úmera, da ulna, perdão, e do rádio, né, que iam esbarrar no húmero e iam travar, impedir que essa flexão fosse tão intensa como a gente consegue fazer. Para não haver esse travamento, no húmero existem escavações onde esses acidentes dos outros ossos, do rádio e da ulna, vão se encaixar. Vocês vão entender muito bem daqui a pouquinho, tá? Olhando por trás, as mesmas coisas. Se eu dividir ao meio, né? Epicôndilo lateral, epicôndilo medial e uma fossa apenas, profunda. E aqui a gente vê a tróclea. A tróclea é visível atrás. Aqui o capítulo humeral só é visível na frente. Tá? Bom, aí eu vou dar os nomes agora, eu vou repetir quando mostrar os ossos. Tá? A fossa de trás, mais profunda, é chamada de fossa olecraniana, porque ela recebe um acidente da ulna, que é o próprio cotovelo que a gente sente aqui por trás, que é um gancho, né, que encaixa aí. E a ulna tem um outro gancho aqui para frente. Vocês vão ver já já, chamada de processo coronoide. Por isso que essa é a fossa coronoide. E essa fossa mais rasa aqui, que recebe a cabeça do rádio na hora da flexão máxima, a cabeça do rádio encosta aqui, é chamada de fossa radial. Então, vou repetir. Fossa coronoide, fossa radial. Coronoide em cima da tróclea. Radial em cima do capítulo do húmero. Isso pela frente. E por trás? Por trás só se vê a tróclea e a fossa é a fossa olecraniana. Para cada um dos lados, os epicôndilos medial e lateral, e a gente dividindo arbitrariamente aqui, né, por uma linha imaginária, vai dizer que a epífise distal do húmero tem dois côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral. Sobre os côndilos é que estão os
côndilos. Então, esses acidentes aqui, ó. 1, 2. Tá? Aí vamos juntar as coisas, vocês vão entender melhor ainda. Essa é uma imagem, então, de cima da cabeça da epífise proximal, com a cabeça do húmero voltada para a linha média, com o tubérculo maior, que é lateral, e o tubérculo menor, que é anterior. Só para vocês verem de uma outra perspectiva. E aqui os elementos todos que vão unir a escápula, a cabeça do húmero. Esses acidentes a gente vai discutir quando falar da articulação em si. E numa radiografia simples, ó, a gente percebe direitinho, ó, a cabeça do húmero muito maior do que a cavidade glenoide. E como há um espaço aqui entre o acrômio, posso falar que vocês já entendem isso tudo, né? O acrômio, que é um acidente da escápula, e a própria cabeça do húmero. E imaginem aqui comigo, porque eu não tenho imagem, mas vocês vão imaginar. Imaginem na abdução, que é esse movimento, né? Na abdução do membro superior, olha o que vai acontecer. Eu vou falar e vocês vão entender perfeitamente. Como o tubérculo maior, que é aquele lateral, na elevação, na abdução, ele vai se aproximar aqui do acrômio. Fácil de perceber isso, né? O eixo do húmero, que está vertical, vai se tornar horizontal e o tubérculo lateral vai se aproximar do acrômio. Só que aqui, ó, por baixo, passam coisas. Sobretudo, o tendão do músculo supraespinhal, aquele que está acima da espinha da escápula e que eu falei que faz parte de um conjunto de músculos que se insere aqui no húmero para trazer o húmero para perto da cavidade glenoide, para empurrar o húmero para perto da cavidade glenoide. Esse músculo, então, ele sofre muito. Aquelas práticas esportivas que envolvem muita movimentação do ombro, natação, o saque no tênis, todos esses momentos que a gente faz a abdução muito intensa do ombro, levam a um trauma, a um impacto entre o tubérculo maior do húmero e o acrômio. Quando o acrômio tem formatos desfavoráveis, quando ele é mais arqueado, mais voltado para baixo, e esse espaço chamado de subacromial fica ainda menor, sofre mais ainda quem passa aqui embaixo. Tá? E quem passa aqui embaixo, só um segundinho para eu não esquecer, né, que eu esqueço, é esse músculo supraespinal e tem aqui uma bolsa sinovial para o tendão desse músculo deslizar bem, que é chamada de bolsa subacromial. Quando a gente fala bolsa sinovial, gente, vocês imaginem uma almofada, literalmente uma bolsa, contida dentro de uma membrana sinovial, mas numa bolha, né? A membrana sinovial está por fora e por dentro tem líquido. Tá? Isso é que são as bolsas sinoviais. Para quê? Para que os tendões escorreguem ali, deslizando sem dificuldade. Fala, querido. São 3 tipos de acrômio, não são? Isso mesmo, plano, curvo e ganchoso, ou em arco ganchoso. Isso mesmo. Mas não tem o acrômio de Bellini? Bellini foi o sujeito que descreveu, né, naquela época dos epônimos. Aí a gente não fala mais isso, né? Não. O Bellini, que é o pior, que dá mais problema, sim. É o ganchoso. Deixa eu ver se eu tenho aqui um perfil de novo aqui. Bom, eu vou ter, em algum momento eu vou ter. Essa parada aí que eu tenho. Por exemplo, ó, esse é um acrômio praticamente plano, né? Uhum. Aí tem uns que são mais longos, mas são curvos. E tem uns que fazem um bico para baixo. Quando eles fazem um bico para baixo, isso é bem ruim. Aí, as tentativas de explicar isso, ninguém sabe explicar, né? Justificar, mas acredita-se que o ligamento, olha o que eu vou dizer, como vocês vão juntando as peças, né? O ligamento coracoacromial, esse aqui, portanto, que completa o arco, né? Esse ligamento possa ir se ossificando. E aí o acrômio vai ficando mais longo, né? Porque ele vai tomando o lugar do ligamento coracoacromial. Então, quanto mais longo o acrômio, ao invés de eu ter aqui no teto da articulação um ligamento, eu passo a ter um osso. E aí o húmero bate no osso, ao invés de bater no ligamento. Tá bem, queridos? Olha o músculo supraespinal numa imagem daquelas assim, super didáticas, né? Nós estamos olhando por cima o ombro direito, né? Então, imagina que você está olhando o seu ombro direito. Aí você vê aqui, ó, acima da espinha da escápula, o músculo supraespinal. Percebe que ele passa por baixo da extremidade acromial da clavícula, passa embaixo do acrômio, esse é um acrômio curto, favorável, né? E grande parte do tendão dele, olha o tendão aqui que eu estou mostrando, está passando mesmo embaixo do ligamento coracoacromial. Se esse ligamento aqui fosse se ossificando, porque a extremidade do acrômio for crescendo para cá, ó, daqui a pouco o tendão está embaixo do osso. Quem mais existe aqui?
além do tendão, uma bolsa sinovial para o tendão deslizar. Essa bolsa é chamada de subacromial e é, com certeza, a que mais sofre inflamação nas pessoas que não são atletas. É a bolsa subacromial. E a inflamação é a bursite subacromial. Então, chega na minha idade, você te fala assim, pô, levanta o ombro, dói aqui. Né? Quase sempre esse é um problema de inflamação da bolsa subacromial por esse impacto repetido que vocês já entenderam. Né? Cada vez que eu faço a abdução, o tubérculo maior do úmero bate ali. Bate na bolsa e no tendão e acima no ligamento córaco-acromial ou no acrômio, né, que é longo e está servindo de teto aí para essa articulação, o que não é bom, na verdade, por causa disso que vocês já entenderam. Professor, aí você estuda... Pois não, querido? Você pode voltar aquela outra imagem rapidinho? Volto. Tipo, a minha tia, ela rompeu um tendão do ombro, né? Uhum. Ficar aqui em cima. Aí ela não consegue fazer essa abdução corretamente. Então, qual seria esse tendão? Qual desses dois? Seguramente o supraespinal. Tá? Tendão do supraespinal. Porque a abdução do ombro até o plano horizontal, o deltóide faz. Aí vocês vão entender, né? Por que ele para de fazer. Porque chega um momento... Oi, querida. Perdão, interromper. Você está falando aí da inflamação. Essa inflamação, como é que a pessoa faz para tratar? Só com anti-inflamatório ou vai viver com isso? Na prática, medicina convencional não resolve, que você toma anti-inflamatório e para de tomar, volta a doer. Então, tem que ter fisioterapeuta cronicamente te acompanhando e coisas alternativas, né? Se você tiver um bom acupunturista, né? Mas vai ser doença crônica. Ela não vai desaparecer. Entendi, ela pode desaparecer assim, por exemplo. Quer ver? Mas no sedentário, foi esquiar, caiu, se machucou, e aí depois tratou, mas ele não é atleta, não faz mais nada. Talvez esse cara fique bom. Agora, alguém que está sempre usando, sobretudo, né, esportivamente, mesmo que não seja de alta performance o esporte, né, a prática esportiva, está usando a articulação, vai ter cronicamente bursite subacromial e tendinite do supraespinal. Tá? Sempre. E aí eu dizia que até a linha horizontal, o deltóide dá conta. Para a gente ir acima disso, precisa do supraespinal. Tá bem, gente? E aí é o supraespinal que arrebenta, porque ele é pequeno, né? Ele é delicado, é um músculo delicado. A gente vai ver ele aqui, examinado no ultrassom. Esse é um corte de peça anatômica, é muito legal para vocês verem ele aqui, ó, o supraespinal passando aqui, ó, e se fixando no tubérculo maior. E aqui ele está embaixo do acrômio. Nesse paciente, ó, o acrômio veio até aqui. Então ele está achatado, espremido aqui embaixo. Toda vez que esse tubérculo subir, vai impactar em cima do tendão do supraespinal e ele acaba arrebentando, tá? Com o tempo ele vai sofrendo micro lacerações e num dado momento ele arrebenta de vez, tá? Isso aqui é mais para a pessoa da medicina. E assim, mas é só para, novamente, vocês verem numa tomografia, só serve para isso, né? Como a cabeça do úmero é muito maior que a cavidade glenoide que existe para recebê-lo. Tá? Aí vamos descendo para o antebraço. Agora eu vou mostrar para vocês o osso do antebraço que fica na posição medial. Esse osso se chama... Está errado aqui. Não tinha reparado, não. Estão vendo que está escrito fíbula aqui, gente? Não tem nada a ver com fíbula. É ulna. U-L-N-A. Ulna. Eu estava reparando isso. O antebraço só tem dois ossos, aí está escrito fíbula. Eu vou mostrar a ulna, que é esse, e depois vou mostrar o rádio, né? Mas a fíbula é da perna, não é daqui, não. Sei lá por quê, eu devo ter dado um copy-paste. E às vezes eu troco mesmo, tá? Então, isso aqui está errado. O nome desse osso é ulna, e não fíbula. Tá? Eu não vou mexer nisso, não. Depois eu corrijo. Bem, aí eu estou olhando aqui a ulna pela frente. Depois eu vou dizer por que eu sei que é pela frente. Por trás e de lado. Essa vista aqui é lateral. Estou vendo a parte lateral da ulna. Para, novamente, dividir a ulna em epífise proximal, epífise distal e corpo da ulna. A epífise proximal é muito interessante. Quando a gente olha ela de lado, a gente percebe que ela é um gancho, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aí agora eu vou dizer nomes que vocês já ouviram e vou juntar com as coisas que a gente disse antes.
Essa projeção para frente é o processo coronoide. É ele que tem que entrar na fossa coronoide para permitir a flexão total do cotovelo. Se não existisse a fossa coronoide, para ele encaixar, ele ia ser um anteparo que ia limitar a flexão do cotovelo. Ela iria só até o momento em que o processo coronoide se chocasse contra a epífise distal do húmero. Olha como a gente vai juntando as coisas, né? Para fazer a extensão total também, e ficar com o braço e antebraço alinhados, eu preciso que esse outro bico aqui, que é o olecrânio, que é aquela parte do cotovelo mesmo que a gente bate na mesa, é aquela parte que quebra quando a gente cai de 4, né? Às vezes fratura o olecrânio. O olecrânio tem que se encaixar também no buraco para ele caber lá dentro e a gente poder alinhar os ossos. Esse buraco é a fossa olecraniana, que é situada atrás, na epífise distal do húmero, lembram? E ainda tinha mais uma fossa pequenininha, a menor de todas, chamada de radial, para receber a cabeça do rádio. Como eu estou mostrando a una, não há por que eu falar nisso agora. Esse gancho aqui, gente, esse gancho aqui, ele contorna quem, né? Por que esse formato em gancho? Para contornar o carretel, que eu disse para vocês que chamava de tróclea, na epífise distal do húmero. Lembra que eu disse que tinha um carretel ali? Então, esse carretel é contornado perfeitamente, isso vai aparecer mais adiante, tá? Pelo conjunto formado pelo olecrânio e pelo processo coronoide, que gera esse arqueamento, esse gancho. Parece uma chave inglesa, né? Para a gente apertar parafuso, né? E é muito eficiente esse arranjo. Diferentemente, então, do ombro, que é muito instável, o cotovelo é extremamente estável. E é fácil, olhando essa imagem, imaginando que aqui vai ter um carretel, né? Olhando de frente, imaginando a mesma coisa, é muito fácil entender que o cotovelo só consiga fazer flexão e extensão girando em torno daquele carretel, que é o eixo em torno do qual o movimento acontece. Tá, queridos? E aí, quem está atento e já está experiente, percebe que existe aqui virado para o lado, ó, uma face lisa. Isso aqui serve para que o osso que está logo aí ao lado, que é o rádio, encoste na una. Por isso, essa escavação é chamada de incisura radial da una, quer dizer, é uma incisura da una para receber o rádio. Por isso que ela é chamada de incisura radial da una. Tá? Aí eu vou descendo, passo pelo corpo da una, que é a diáfise, né? E chego na epífise distal. Quando eu chego aqui na epífise distal, aí é ao contrário, né? Enquanto a epífise proximal ela é robusta, né? Grosseira, bem robusta, cheia de coisas, a epífise distal é pequenininha, né? Tem uma cabeça redonda e tem uma projeção que nós chamamos de processo estiloide. Estiloide em forma de estilete, fino, afilado, né? Então, um processo estiloide da una, que nós vemos no punho, né? Medialmente, a gente sente aquela bolinha medial que tem aqui no punho, é o processo estiloide da una. Então, a una ela é pequenininha na epífise distal, ela é robusta na epífise proximal, onde várias coisas acontecem, né? Eu já mostrei para vocês, e tem um corpo relativamente constante, né? Sem grandes coisas. Agora vamos ver o outro osso, que está situado no antebraço lateralmente. Esse osso se chama rádio, aqui está certo, escrevi direito. O rádio é engraçado, né? Porque ele tem novamente epífise proximal, epífise distal e a diáfise no meio. Na epífise proximal, ou a epífise proximal, ela se parece muito com a cabeça de um prego, né? Ela é achatada, olha só que interessante. Depois tem um colo e depois tem uma tuberosidade grosseira aqui, chamada tuberosidade radial, na frente, né? Na vista anterior. Aí eu vou descendo pelo corpo do rádio, chego lá embaixo da epífise distal, que essa é muito mais robusta. Então é o contrário da una, né? O rádio tem epífise proximal delicada, só com essa cabeça achatada, e a tuberosidade radial, e tem a epífise distal larga, né? Robusta, com o seu processo estiloide, que é esse bico aqui apontado para baixo, que é o lateral, que a gente percebe lateralmente no punho, né? Processo estiloide do rádio, que é a lateral, e uma área mais ou menos achatada também, que deve servir para articular com os ossos da mão. Daqui a pouco a gente vai ver isso.
Quando eu olho, olha que interessante, o rádio no osso medial, quando eu olho lá embaixo, na epífise distal, medialmente o rádio, aí eu vejo que ele tem uma incisura aqui, ó, muito parecida com aquela que a una tinha lá em cima. A incisura que a una tinha era uma incisura ulnar para receber o rádio, chamada então de incisura radial da una. Essa aqui, que está no rádio, é a incisura ulnar do rádio. Aquela cabecinha redonda da una encaixa aqui. É aqui que ela se movimenta. É aqui que ela se articula, aqui que ela desliza. Então, vou repetir devagarzinho, né? A una tem na sua epífise proximal a incisura radial da una, para receber a cabeça do rádio. E o rádio tem na sua epífise distal uma outra incisura muito parecida, pequenininha também, lisa, para receber a cabeça da una, chamada de incisura ulnar do rádio, lá embaixo. E eu vou voltar, porque eu esqueci de falar uma coisa importante, que logo abaixo do processo coronoide, da una, e não da fíbula, que está errado aqui, da una, existe também, ó, a tuberosidade ulnar. Então, nós estamos vendo que os dois ossos do antebraço têm tuberosidades assim, robustas também, né, grosseiras, anteriores, logo abaixo, né, da sua articulação com o húmero. A tuberosidade ulnar na una e a tuberosidade radial no rádio. É aí que se fixam músculos muito famosos, vocês conhecem? O bíceps braquial tem o seu tendão fixado aqui, ó, na tuberosidade radial. E um outro músculo que não é tão conhecido, mas que vocês, como treinam, talvez conheçam também, que é o músculo braquial, se insere na tuberosidade ulnar. Esses músculos, eles estão situados, então, no húmero, quer dizer, no braço, à frente do húmero, e cruzam o cotovelo pela frente. E se fixam logo abaixo do cotovelo nessas duas tuberosidades, da radial e a ulnar. E eles fazem a flexão do antebraço. Quando eles se encurtam, né, eles trazem os dois ossos do antebraço para perto do osso do braço, que é o húmero. Faz a flexão do cotovelo. Tá bom, gente? São músculos muito importantes, né? E que se fixam muito perto da articulação, né? Logo abaixo da cabeça, do rádio da una nas tuberosidades. Muito bem. Então, estão aqui as duas extremidades, né? A do húmero e a extremidade distal do húmero, a epífise distal do húmero, com as epífises proximais da una, que é o osso medial, e o rádio, que é o osso lateral. E a cartilagem azul, lisa e hialina, que é igual à da orelha e do nariz, que sempre reveste aquelas superfícies ósseas lisas articulares, elas sempre ganham um revestimento de cartilagem hialina que ainda é mais lisa que o osso, que já está liso. Quando eu jogar aí o lubrificante, que é o líquido sinovial, aí vai ficar uma combinação perfeita, né? Uma superfície muito lisa, que é a cartilagem hialina, com o lubrificante. Aí as peças vão deslizar muito bem. E aqui já está insinuado, olha, como aquele gancho, né, formado pelo olecrâneo atrás e pelo processo coronoide na frente, vai encaixar aqui, ó, em torno do carretel chamado de tróclea, que está no côndilo medial da epífise distal do húmero. A gente divide nessa linha aqui, ó, né? A tróclea é o limite para o côndilo medial. Esse é o epicôndilo medial e a tróclea está contida no côndilo medial. A tróclea vai se articular aqui embaixo, com o olecrâneo e o processo coronoide, que vão funcionar como um arco só, como um gancho só. E aqui a cabeça do húmero, não, do rádio, não à toa, presta atenção aqui no que eu vou dizer, tem cartilagem hialina também aqui, ó, na sua borda lateral. Não é só em cima, né, onde haveria o contato com o húmero, mas também aqui. Estão percebendo? Ó? Em torno de toda ela. Por quê? Para que, quando o rádio se ajustar à incisura radial da una, vocês já entenderam o que é? Ele possa realizar um movimento aqui de giro, de pivô. Então, a gente já vai percebendo, mesmo sem eu dizer, que além de ter a flexão do cotovelo, que todo mundo sabe, né? Tem uma coisa esquisita aqui, em que a cabeça do rádio ela é capaz de girar como um pivô aqui na incisura radial da una. Por quê? Porque a cabeça do rádio é um disco, né?
não é uma esfera, mas é um disco. Ela tem cartilagem hialina para ficar lisa. E tem aqui uma escavação esperando por ela, que é a incisura radial da una. Então, alguma coisa vai acontecer aí, a gente vai entender já já o quê. Mas, além disso, na flexão do cotovelo, o que acontece é que a cabeça do rádio desliza em torno do capítulo humeral. E o capítulo humeral, que é essa cabeça pequenininha, ele é arredondado, lembram? Então, eu acharia muito interessante que a superfície aqui, ó, da cabeça do rádio fosse côncava, escavada, para receber essa convexidade arredondada do capítulo humeral. Será que isso acontece? Será que não acontece? Né? A gente vai ver que na prática acontece. Então, aqui é a primeira coisa que eu tinha dito para vocês. Como o rádio se articula na incisura radial da una. Por isso que ele é revestido por cartilagem hialina aqui, ó, nessa borda lateral. Para esse contato aqui também ser liso, né? Fácil. E há um ligamento em forma de anel para manter ele coladinho aqui na una. Tá? Então, coisas que têm a ver com articulação, mas como estão muito relacionadas ao formato do osso, eu aproveito para mostrar agora, vocês juntarem as peças. Está aqui um cotovelo visto na radiografia, um cotovelo em corte frontal, não acrescenta nada, o que vocês já sabem. Aqui ele em flexão, isso sim é interessante. Ó. O olecrâneo atrás e o processo coronóide na frente, contornando o carretel, que é a tróclea. Lembram disso? Olha só como é uma articulação muito bem bolada. Isso é Isso é perceptível aqui também, ó, na radiografia simples. O processo coronóide na frente, o olecrâneo aqui atrás, eu consigo desenhar direitinho. O raio-x está tão bom que eu consigo ver exatamente. Ó. E aí, esse é o mecanismo de flexão do cotovelo. E olha aqui comigo, gente. Com a cabeça do rádio, também está fazendo contato com o capítulo humeral aqui. Ó. Tá? Muito bem. Essa articulação é toda envolvida por uma cápsula fibrosa, tem ligamentos que eu não vou discutir agora, porque em cotovelo a gente vai mostrar isso tudo. Eu só vou mostrar os ossos envolvidos na articulação e os aspectos que ajudem vocês a entender a articulação depois. Então, além de haver a articulação do cotovelo, que nós já aprendemos, que é a articulação da una, do rádio com a epífise distal do húmero, então são 3 ossos aqui envolvidos, né? Ainda há a articulação do rádio e da una entre si, lá no antebraço. A primeira é essa que eu adiantei, a cabeça do rádio girando em torno da incisura radial da una, porque existe aqui um ligamento em forma de anel que foi rompido e que garante esse movimento em pivô. Tá? Esse movimento é que permite a gente passar de supinação para pronação. Esse movimento que eu estou mostrando aqui na câmera depende de uma rotação do pivô da cabeça do húmero lá em cima. Além disso, ao longo de toda a extensão dos 2 ossos, há uma membrana, chamada de membrana interóssea, que não deixa de ser uma articulação. Né? É um elemento conectando um osso ao outro. Então, a membrana interóssea também pode ser considerada uma forma de articulação. E vai ter aqui embaixo uma outra conexão entre as epífises distais. Do rádio, que aqui é a robusta, lembra? E da una, que é pequenininha. E vocês já sabem que aqui existe no rádio a incisura ulnar do rádio. O rádio tem aqui uma escavação para receber a cabeça da una, assim como a una lá em cima tem a escavação para receber a cabeça do rádio. Então vamos ver essas coisas. Ó. A articulação proximal, com o ligamento anular em forma de anel, mantendo a cabeça do rádio na incisura radial da una. A membrana interóssea, numa secção mais ou menos ali no terço médio. E olha que interessante, ó, como os 2 ossos são triangulares. Então, por eles serem prismas triangulares, na verdade, né? Eles têm 3 vértices. Né? Um vértice é voltado para a linha média, quer dizer, voltado para o outro. Aqui que está situada a membrana interóssea. É por isso que na descrição lá do Atlas, eu não falei isso, porque não serve para muita coisa, né? Mas esses ossos têm parede anterior, ou melhor, face anterior, face posterior e face lateral para o osso lateral, que é o rádio, né? E face medial para o osso medial, que é a una. Essas 2 extremidades, essas margens, esses bicos, né? Que ao longo de todo o osso vão ser uma margem, são chamadas de margens interósseas. Muito fácil de entender, né?
E lá embaixo? O que acontece lá embaixo? Aí lá embaixo a gente vai ver o contrário. Lembra que em cima, quem é robusta é a epífise proximal da ulna. Lá embaixo, a epífise distal do rádio, que é robusta, e a epífise distal da ulna é delicada. Ela tem uma cabeça arredondada que vai deslizar sobre a incisura ulnar do rádio. E aí nós teremos o processo estiloide da ulna, que é medial, o processo estiloide do rádio, que é lateral. A mesma coisa aqui, ó. Processo estiloide do rádio, processo estiloide da ulna. E a face articular lisa, né? Aqui embaixo e aqui. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, que bom que tinha. Essas faces articulares são, como sempre, né, recobertas por cartilagem hialina. Então, vocês estão vendo que o conjunto da epífise distal da ulna, do rádio, e a epífise distal da ulna, esse aqui forma um conjunto só, para fazer a conexão com os ossos na articulação do punho, ou seja, com os ossos da mão. Funcionam como uma coisa só, vocês vão entender muito bem por que já já. Tá bem, queridos? Então, eu estou dando aquelas pinceladas em articulação que tem a ver com o formato do osso, para ajudar vocês. Aí a gente chega na mão e aí percebe que a epífise distal da ulna, que é delicada, com a epífise distal do rádio, que é mais robusta, mais bruta, e seus processos estiloides, formam um arco aqui, ó, estão percebendo? Ó? E vão funcionar como uma coisa só, como um arco, como uma peça única. E esse arco serve para a conexão do antebraço com a mão. E quando eu olho a mão, a primeira coisa que há na mão é um conjunto de ossos curtos, que você já sabe o que é osso curto, posso falar? E esses ossos curtos estão no meio do caminho entre os ossos longos dos dedos e da mão. Esses ossos curtos, em conjunto, são chamados de ossos do carpo. Eu devia ter escrito isso aí, né? E eles são tão intimamente unidos, articulados entre si, apesar das articulações serem sinoviais planas, que eles têm um formato em conjunto de um elipsoide, de um ovo. Então, imaginem que esse conjunto aqui todo, ó, de ossos curtos, seja um elipsoide. É um formato do ovo, tridimensional. Tá? Aí é lógico que esse arco aqui em cima, né, vai deslizar sobre a elipse que está abaixo, permitindo os seguintes movimentos. Ó. A adução é a abdução do punho e a flexão e a extensão. Aí imagine que eu tenho aqui uma peça que é igual a um elipsoide, um ovo. Né? Eu vou poder deslizar para frente e para trás sobre esse ovo e para um lado e para o outro. Esses são os movimentos do punho, adução, abdução, flexão e extensão, por causa disso. Tá? Esses ossos do carpo são 8, é disposto em 2 fileiras de 4. Eu vou dar os nomes, mas não quero que vocês guardem. Eu quero que vocês tenham na cabeça a ideia de que são 8 ossos curtos unidos entre si, formando algo equivalente a um osso, só que seria elipsoide, que teria o formato de um ovo. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês esses 4 ossos. São 2 fileiras, né? Uma primeira, proximal, portanto, e uma segunda, mais distante do esqueleto axial, que vai ser chamada de fileira distal. Então, sem que vocês decorem isso, não há necessidade, mas são eles o escafoide, o semilunar, o piriforme, essa é a vista da palma da mão, tá, gente? E o último, da primeira fileira, o pisiforme. Sobre esse eu vou dizer só uma coisinha daqui a pouco. E a segunda fileira, onde é que está? Está aqui. O trapézio relacionado ao primeiro dedo, trapezoide relacionado ao segundo dedo, captato relacionado ao terceiro e amato relacionado aos 2 últimos. Então, trapézio, trapezoide, captato, amato. A segunda fileira, fileira distal. A fileira proximal, escafoide, semilunar, piriforme e aqui essezinho pisiforme. Sobre isso eu quero falar, só o pisiforme. Vocês perceberam que ele está na palma da mão e está num plano mais anterior. Ele está projetado à frente em relação aos outros 3, ó, da primeira fileira. Ele está escondido aqui, ou está escondendo atrás dele o piriforme. Então, ele é mais anterior. É sobre esse osso que a gente se apoia quando cai na mão, cai no chão, perdão, sobre as palmas das mãos. Se esse impacto for muito grande, ele fratura. E a vascularização aí não é muito boa. Então, a fratura do osso pisiforme é temida entre os atletas, porque a cicatrização dessa fratura, a consolidação dessa fratura, mesmo que ela seja uma fissura muito delicada, muito tênue, demora meses, normalmente em torno de 6 meses para acontecer.
Então, a gente deve temer muito esse tipo de lesão, porque a recuperação é lenta. Bom, esse conjunto de ossos aqui, né, que a gente vai encarar como uma coisa só, vai chamar nós aqui, vamos chamar de ossos do carpo, lembrando apenas que o pisiforme é aquele que fratura quando a gente cai sobre a palma da mão. Esses ossos do carpo são seguidos de ossos longos, logo depois dos ossos do carpo. Os ossos longos, logo depois dos ossos do carpo, serão chamados de ossos do metacarpo. Meta, gente, significa além. Então, além do carpo está o metacarpo. São 5 ossos do metacarpo. E depois começam os dedos propriamente. Cada dedo tem 3 unidades, 3 falanges. A falange proximal, que está mais perto do esqueleto axial, a falange intermédia e a falange distal. Se formos olhar aqui, para o polegar, ele tem falange proximal e falange distal. Então, ele é uma exceção, né? Só tem 2 falanges. Isso é uma mentirinha que eu vou esclarecer daqui a pouco, mas a gente escreve oficialmente assim, falange proximal e distal apenas no polegar. Não sei se eu falei hálux, às vezes eu troco também. Hálux é o dedão do pé, né? Polegar é o da mão. Olhando agora o dorso da mão, não acrescenta nada, só para não dizer que eu não mostrei. As mesmas coisas, né? A epífise distal do rádio, a epífise distal da una, delicada, com a cabeça, com o processo estiloide, aquele conjunto dos ossos do carpo formando um elipsoide, depois os ossos do metacarpo, que são 5, né? 1 para cada dedo, depois 3 falanges para cada dedo, sendo que o polegar só tem 2. Não acrescentou nada, né? A radiografia é simples, lembrando que esses ossos vão se desenvolvendo progressivamente na criança, né? Até alcançarem a conformação do adulto. E aí, esse estudo, né, dos centros de ossificação provou uma coisa que não é importante, só uma curiosidade que eu queria dizer para vocês, que, na verdade, eu vou voltar aqui, na verdade, o primeiro osso metacarpal, ou seja, o metacarpo do polegar, na verdade, ele é a falange proximal do polegar, porque esses ossos vão se desenvolvendo em tempos diferentes. Então, o que se descobriu? Que o primeiro metacarpal ele se desenvolve na mesma época que se desenvolvem as falanges proximais de todos os dedos. E é uma época diferente em que do desenvolvimento, da formação, enfim, dos outros 4 ossos metacarpais. Então, só uma curiosidade, dá para perder tempo com isso, para vocês saberem que o primeiro osso metacarpal, na verdade, seria a falange proximal, haveria a falange intermédia e a falange distal do polegar, mas a gente não descreve isso em anatomia. Diz que o polegar tem só a falange proximal e distal. Tá, gente? Muito bem. Isso aqui é uma imagem da articulação, sem entrar em detalhes, só para vocês verem como o conjunto dos ossos do carpo descreve aqui uma superfície de um elipsoide e que há um arco formado pela epífise distal do rádio e a epífise distal da una, que é redonda, né? E precisa de mais tecido fibroso aqui para preencher esse espaço, estão vendo, né? Esse arco aqui em torno do qual a gente vai conseguir executar os movimentos de adução, abdução, flexão e extensão. Tá? Era só para confirmar isso, queridos. E os dedos que fazem flexão ou extensão, que é o que está representado ali do lado. Tá bom, gente? Então, o que vai acontecer? Semana que vem eu vou mostrar para vocês, porque já deve estar tarde, certamente, não sei que horas são, mas obviamente já passou da hora, né? São 9h40, tá bom, né? Eu marco sempre 9h30 com a turma de Anatomia 2, ficou até razoável. Gostei, ficou muito boa essa divisão. Aí, semana que vem, eu vou mostrar para vocês, do mesmo jeitinho, os ossos do membro inferior. Com essas mesmas analogias, adiantando o que eu puder das articulações para facilitar o estudo das articulações depois, sempre com base no formato das epífises que estão se articulando. Conseguiram acompanhar, pessoal? Conseguimos sim. Tá? Então, aquilo que eu falo Sim, sempre, professor, foi de boa. Muito bom. Então, o que eu quero que vocês saiam assim dessa aula? Com aquela sensação de que, obviamente, eu não vou decorar o que foi dito, mas eu consegui entender, estou completamente desbloqueado para, ao estudar, compreender aquilo que eu vou estar estudando. Esse é o objetivo da aula. Pouquíssimas aulas são tão simples que eu consigo que o aluno nem tenha que estudar depois. Mas com uma quantidade de informações de anatomia muito grande, para vocês memorizarem, eu falo para vocês estão sendo alfabetizados, né, para depois se tornarem escritores. Só que o alfabeto de vocês é o corpo humano, e o livro que vocês vão escrever
que é a prática esportiva ou a educação física, na qualidade de professores, treinadores, etc. Então, é muita coisa. Eu quero que vocês não bloqueiem. Então, semana que vem, quando eu mostrar membro inferior, vai ser do mesmo jeito. Vocês vão entender tudo. Aí, a gente vai comparar ombro com quadril, joelho com cotovelo, tornozelo com punho, para vocês irem vendo as diferenças que há e equivalências que também há. Tá bom, queridos? Então, até a semana que vem. Um beijo para vocês todos aí. Tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau, professor. Bom dia. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado, professor. Professor, já tem alguns Tchau, alunos de tchau, anatomia 2 aí, tá? Já tem sim, querida. Obrigado, viu? Vou interromper a gravação.